O que é que o surdo precisa? De intérprete? Não. Ele precisa de uma língua. A língua que ele tem em casa, na maioria dos surdos, com os pais ouvintes, resolve? Não. Então, ele precisa de quê? Língua que seja oficial, que seja uma língua que ele consiga, em casa, falar, e na rua falar também. E não ficar falando só em casa com aquela linguagem caseira, porque os outros na rua não vão entender. É preciso exatamente fazer essa construção em casa para que, de fato, a língua Libras seja natural. Porque, senão, não é natural. Ou seja, Libras para o surdo é a língua natural do surdo. Mentira! A não ser que dentro de casa se fale e seja Libras. Se os pais forem surdos, por exemplo. Tá? Então, essa história de língua natural é mentira. Não tem o que discutir. Tem que ser estudada, a família tem que aprender para poder trabalhar sinais. Aí vem aquela questão. E o aspecto da deficiência em si? Coloca Libras, resolve? Não. Coloca intérprete, resolve? Não. Porque eu acabei de dizer. Se a criança não aprende, tem que ter um instrutor de Libras, um professor que trabalhe no seu beabá com Libras, para que ela possa depois entender o que é bando de batimão. Porque é muito batimão na frente, não entende, não tem noção. E muitas vezes o professor passa... Estou gritando já, estou sentindo que eu estou... Passa 4 horas numa sala, batendo mão, sem uma imagem, e vai fazer sinal de matemática, de ciência, de biologia, de história, de geografia. Aquilo é um teatro de muito mau gosto. É uma piada com pimenta e sal. Então, o que foi que aconteceu no Instituto Federal de Esplanada? Que é divisa com a linha azul que vai chegar para Salvador. Eu chego lá, e aí estava a intérprete e a direção. Como foi o primeiro ano do lançamento do Instituto Federal, pegaram os alunos com as melhores notas. Os surdos, que o professor dá as notas, entraram. Não sabia português, matemática, geografia, não sabia absolutamente nada, ia fazer curso de computação, escolheram o curso. Não sabem. Estava todo mundo preocupado para ensinar português, quanto mais os outros conteúdos. Por quê? Porque foi passando na escola. Porque nem aprenderam Libras, e o intérprete que é contratado para atender aquele aluno, dá a prova, dá a questão de prova, faz o trabalho e vai empurrando. Eu tenho vários depoimentos na internet de intérpretes que dão as provas, que dão as questões de prova. Eu tenho um concurso de prova do Instituto Federal da Paraíba, que o intérprete respondeu à mão. Colocou a letra A com a letra B, com a letra C, colocou na outra mão e voltou para a letra D. É a letra qual? Então, o próprio intérprete deu as questões de prova. É lamentável. Eles vivem numa vida... Não, porque o surdo tem que compensar o prejuízo que tiveram no Congresso de Milão. São esses os mesmos surdos, para poder estar compensando? Então, você está me entendendo a questão do privilégio? Eu escutei de intérprete, mas ele não vai aprender isso nunca, ele não vai precisar disso nunca, deixa ele passar. Pronto, e passa. Passa, acontece o que aconteceu nesse Instituto Federal. E não é só lá, não. Em diversos outros institutos federais do Brasil, em diversas outras universidades do país, o intérprete geralmente é um amigo do surdo e dá a prova, mesmo sem ser amigo, dá a prova. Mas a prova é filmada, não tem como. Não é nem a prova é filmada. Mentira. Desculpa, vou fazer o aspa agora, para dar a verdade. Filma o surdo. Filma a sala. Filma o intérprete fazendo a resposta? Não. Ele dá a resposta só no piscar do olho. Ele dá a resposta só numa risadinha. Ele dá a resposta só em olhar para cima. Na questão. É só ele combinar. Então, por favor. Ele dá a resposta, sabe como? Tirando os surdos da sala, levando para outra sala, ficando só os surdos. E lá fazem como querem, porque eles estão acostumados a isso. Então, está assim acontecendo nas escolas.
De todas as escolas, praticamente, quase todas as escolas do país, está acontecendo essa irregularidade, protegida pelo MEC, pela Secretaria de Educação, porque ninguém sabe disso. Eu sou o único que denuncia no Brasil essas irregularidades. O resto tudinho é caladinho, porque vivem disso. O intérprete vive dessa contratação. Se ele denunciasse, eu fui chamado uma vez, eu não posso dizer o nome da instituição, uma instituição do Ceará, de Fortaleza. Tinha 30 surdos no curso de pedagogia. Contrataram o intérprete, botaram o intérprete para fora, abaixo assinado. Outro intérprete, abaixo assinado. Aí me chamaram. Isso faz tempo, faz mais de 10 anos. Professor, está acontecendo isso. Vamos conversar com o intérprete? Porque os surdos queriam as questões de prova e eu não quis dar. Então, é aquela história, você garante o seu emprego. Aí você dá a questão de prova. Dá a questão de prova, faz trabalho, faz tudo. E tem um detalhe. Uma vez eu estava respondendo um processo que uns 20 surdos botaram contra mim, de um curso de Libras que eu estava dando, gratuito. Porque eu estava arrancando, o justificativo, eu estava tirando o emprego deles. E eu não pertencia à comunidade surda. Detalhe, 5 anos antes, eu era o queridinho. Fiz passeata com eles. Acompanhava a Associação de Surdo de Pernambuco. E o que foi que mudou? Porque eu vi a safadeza. Comecei a despertar a safadeza dos próprios intérpretes. Sabe quem foi a testemunha de um surdo? Uma outra surda que é surda oralizada. Ela que interpretou. O colega. Mas ela fala o que ela quer, ela não fala o colega. E quem sabe se ela está falando o que o colega está dizendo ou não? Filmou? Não. Então, o surdo, não são todos, mas o surdo militante, que está brigando, questionando, fazendo essas confusões, no INES tem mais de 10, tudo oralizado, com residual auditivo. Eu tenho um vídeo de uma professora, que eu não vou dizer o nome, claro, mas eu tenho um vídeo de uma professora do INES, num congresso, onde a intérprete estava fazendo a interpretação e ela passando Libras. Quando a intérprete errou a interpretação, ela parou, olhou, não, assim, assim, pronto, continua. Quer dizer, a mulher escuta. Também oraliza, mas fica só na mão para quê? Para dar o estilo de surdez pura. Por favor, isso é uma falsidade. Não, mas é o direito dela não oralizar. É o direito dela de não oralizar. Mas explorar e dizer que tem que ser surdo só com surdo, no mundo surdo, dentro de uma cultura surda fabricada. Cultura surda é outra mentira violenta, escabrosa. Cultura surda é escabroso. Existe a sua cultura, a minha cultura, existe a cultura da pessoa surda. Mas essa cultura surda que estão defendendo aí é escabroso. É mentira. Não existe. É manipulação. É um gueto. É um clube. E tem 2 vídeos meus e texto falando sobre isso. Eu vou agora só ressaltar. Quem usar aparelho auditivo não pode participar da cultura surda. Quem fizer implante coclear não pode participar de orelha. Quem oralizar não pode participar da orelha. Quem casar ou namorar, daqui a pouco eu mostro a você uns slides que eles colocaram nos grupos. Não pode participar da cultura surda. Bem, na hora que eu começo a selecionar quem participa, é um clube. Não é mais uma cultura. Ou seja, está uma manipulação omissa da sociedade, omissa por parte da sociedade, onde fica intérprete e surdo se locupletando de direitos, de privilégios, de arrumadinhos, de discursos de militância, de discursos de privilégios, e a população sem saber o que fazer. Sou contra surdo? Não. Não sou contra surdo, como os intérpretes estão dizendo aí. Não sou. Eu sou contra esse tipo de falcatrua, que muitos intérpretes se locupletam protegendo os seus surdos. São fiéis intérpretes, personal intérpretes. Está escrito no meu livro. Tudo isso está no livro.
E eu não mudo o discurso porque tudo permanece, tudo continua. E agora, com o grupo dentro do MEC, dentro do MEC, tudo calado, não estão fazendo nada, tudo omisso para essa política que está sendo colocada pelo Ministério da Educação e o governo federal. Enfim, qual é a pergunta que você quer fazer mais? Bem, para começar, eu queria saber. Para começar? Adorei! Para começar. Eu queria primeiro saber quem são os outros apoiadores e outras pessoas que discutem esse assunto com o senhor. Porque o senhor me falou que o único que teve coragem de falar isso publicamente foi o senhor. Mas eu imagino que o senhor deve ter alguns apoiadores, algumas pessoas que devem pensar, que devem concordar com esse pensamento, com esse novo esclarecimento. E aí eu queria conhecer um pouco dessas pessoas, se o senhor tem, assim, contato. Veja, uma das pessoas que me despertou para essa reflexão hoje é em memória. É a nossa amiga Sandra Alonso, está lá no vídeo, né, que eu visitei, conheci lá no INES, e depois que eu conheci lá, eu trouxe para Recife várias vezes, ela e a professora Ana Vargas, depois eu trouxe também o Leandro Surdo para fazer o curso de contação de história. Depois eu trouxe também a professora Cristina Soler, que é psicóloga, psicanalista do Rio Grande do Sul, também fez um curso para a gente aqui, e ela tem um livro chamado Sujeito Surdo da Psicanálise. Se você puder adquirir esse livro, você vai perceber muito do que eu estou dizendo, está ali também, porque depois que a gente começa a ler, estudar, entender e acrescentar, e agrega para a gente, passa a ser conteúdo que a gente tem, mas eu tenho essas bases de leitura. Aí você me perguntar, quem são meus seguidores? Eu não tenho seguidores. E, ao mesmo tempo, nós temos um programa, Ciranda, que inicialmente é auditiva e hoje Ciranda é inclusiva, que tem mais de 6.000 alunos que assistem minhas aulas, que assistem os discursos, que assistem os trabalhos, que estão estudando, que estão construindo, que estão aprendendo, que alguns já estão trabalhando na área, no ramo. Que quando chegam na escola, professor, o que está no livro de fulana da Universidade Federal de Santa Catarina, fulana da Universidade do Instituto do Rio de Janeiro, fulana da Universidade Federal da Bahia, do Pernambuco, do Ceará, de João Pessoa. Não tem nada a ver, a realidade é outra. Eu falei, é como o senhor disse, eu falei, eu sei. Por quê? Porque fantasiam a vida, a educação. Tem um livro chamado A Criança Surda, e eu não me lembro da autora mais. E simplesmente, não tem deficiência. É tudo normal. Tem um livro de uma psicóloga, paciente surdo, paciente com surdez. A cultura surda, a identidade surda, não tem deficiência. Como é isso? Tá? Aí eu vou em cima dos livros, então eu peguei um livro de neurociência de Brum e fui ler. O quanto interfere a audição no processo de cognição. Aí o surdo chega, você disse que surdo não tem cognitivo. Veja, um surdo de só Libras, mas para mim ele oraliza e tem aparelho tem implantado. Eu falei, eu tenho que ensinar você. Eu falei, tá, vamos lá, vamos marcar um dia para se encontrar e combinar. Vai me ensinar? Venha. Eu não disse que surdo não tinha cognição. Mas uma vez que nós temos memória visual, memória sensorial, sinestésica de pele, memória palatável, do flavor, memória auditiva. Cada um interfere de uma coisa. Eu estou caminhando numa estrada, se eu escutar crecote, opa, tem alguém ou algum bicho andando por trás ou junto de mim. Aí eu escuto um trovão, opa, vai chover. Eu escuto um freio, muitas vezes a gente já antecipa a batida, pô! Pela zoada do joelho. Não, está desejando mal, não, mas é porque isso é memória auditiva. Eu escuto música, aí eu vou trabalhar os meus artistas favoritos,
eu entro num paraíso. Eu escuto música de espiritualidade, aí eu já entro em transe para o meu trabalho da espiritualidade. Quer dizer, isso é memória auditiva, que interfere no meu ser. O surdo tem memória auditiva? Não. Surdo, vamos lá. Vamos lá. Eu selecionei 2 tipos de surdo. Tipo 1, tipo 2. Tipo 1 com residual, oralizado, usa aparelho, com implante coclear. Isso aqui é diferente. Eu não posso nivelar todo mundo por esse aqui. O tipo 2, que é o tipo que não adianta aparelho, não adianta implante coclear, é surdez profundo bilateral, muitas vezes não tem nem informação, como eu estou tendo agora uma criança de 3 anos, não tem nem informação do nervo auditivo. Essa criança é profunda bilateral. Quando eu falar do surdo, eu falo desta, porque o outro se vira. Tá? Então, eu estou falando deste aqui. Deste aqui, como é que ele vai aprender? É visual, é sinestésico, é corpo. Não é só visual. Ele é visual, mas não é só visual. Ele tem que aprender pela nasal, ele tem que aprender pelo olfato, ele tem que aprender pelas sensações do corpo, pelo toque e pelo olhar. Aí, o olhar, pronto, para aí, outra confusão. Esse do olhar eu despertei faz uns 2 anos atrás. De tanta confusão, o pessoal ficava falando, eu disse, não está correto. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa, eu comecei a investigar, comecei a pensar, comecei a entrar com minhas meditações, eu preciso de uma solução. Eu estou olhando para você. Eu posso olhar de curiosidade, eu posso fazer um olhar crítico, eu posso fazer um olhar romântico, eu posso fazer um olhar sensual, eu posso fazer um olhar de cantador, eu posso fazer um olhar sério de respeito, eu posso fazer 42 tipos de olhares. Eu botei no slide tudo isso. Como é que querem que o coitado, aí nessas horas é o coitado, do surdo, olhe e já diga, aprendeu.